Deus, maravilhoso Deus, eu quero neste momento honrar a Ti, Senhor, porque o Senhor é para mim tudo que tem. Para você, eu creio que Ele é também tudo que você tem. Nós vivemos em um período muito difícil. Difícil de se encontrar alguém de confiança. Difícil de encontrar alguém que seja fiel. Difícil encontrar alguém que tenha caráter. Difícil encontrar alguém que respeite uma decisão sua. Dificilmente nós encontramos, mas graças a Deus nós ainda encontramos pessoas de coração sincero, puro, e que têm dentro de si um desejo enorme de estender a mão para o mais vil pecador ou necessitado, pobre. Tudo bem, irmãos. Eu vou falar sobre um intercessor. Eu vou falar de Neemias. Todos conhecem que Neemias era e é perdão, irmãos, voltei. Era e é o homem que se encaixou direitinhos nas características de Deus, de um intercessor. Senhor, me perdoa aí que eu tive que fechar aqui a porta do gabinete. Tudo bem. O intercessor é aquele que não descansa e não dá descanso a Deus. Vimos? Isso é um intercessor. Vamos para a Bíblia? Vamos. O intercessor dificilmente ele ora. O intercessor ele suplica. O intercessor ele esquece de si. A missão dele é interceder por você, pela sua nação, pela sua casa, pelas autoridades constituídas e que respeita a nação. O intercessor, ele não lembra de si no momento quando a situação em que a nação que eles vivem está em perigo. O intercessor, ele vive de interceder, de incomodar a Deus. Neemias foi incansável em sua oportunação. Irmãos, ele disse, esteja, pois, olha o que ele disse, está escrito, deixa eu ver onde é Neemias,
1:6. Diz assim: orou continuamente com perseverança e disse: esteja, pois, atento a teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo. Olha o que ele estava dizendo para Deus. Deus, eu quero que o Senhor esteja atento, tá? Aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para me acudir na oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença dia e noite. Isso quer dizer, ele era incansável, um intercessor incansável. Ao teu servo de Israel, teus servos. Muitas vezes, irmão, nós começamos a interceder por uma causa e logo o abandonamos. Antes da causa ser resolvida, nós o abandonamos. Neemias orou por 120 dias com choros e jejum dia e noite. Imagina, irmãos, 120 dias com choro, jejum, dia e noite. Olha o tanto quanto ele não deixava Deus. Ele insistiu, irmão, com Deus. Ele foi insistir. Mônica orou por Agostinho durante 30 anos. Depois da conversão de Agostinho, que veio ser o maior expoente da igreja no século. Veja bem, irmãos, ela passou orando por Agostinho durante 30 anos. E depois da conversão de Agostinho, veio a ele ser o maior expoente da igreja no quinto século. Ambrósio disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderia perder-se. Não podemos, de maneira nenhuma, não podemos, de maneira nenhuma, desistir de orar pelos nossos filhos, pela nossa nação. Orar em favor de todos, incluindo pessoas de bem e pessoas de má fé, pessoas que não acreditam em Deus. Orar pelos assassinos e assaltantes, criminosos. Essa é a nossa função. Orar e interceder a Deus pela vida do mesmo que a sua vida seja de tirar vida, porque nós jamais poderemos ter o espírito de vingança. Esse espírito não nos pertence. Devemos orar e entregar para Deus e esperar o resultado que acontece instantaneamente. Olha, irmãos, não devemos orar. Olha o que aconteceu com Ana, né? Como Ana. Devemos insistir com Deus, como Jó. Devemos levantar de madrugada e apresentá-lo junto ao trono da graça. O intercessor é alguém que se coloca na brecha em favor
de outra pessoa. Ele ora em favor do povo de Deus e se preocupa com a honra de Deus. Esse povo é servo de Deus, tá, irmãos? E o nome de Deus está em jogo. Ele sente esse fardo e o coloca diante de Deus em frente à oração. Neste momento, tem alguém orando, intercedendo por você. Sua mãe dificilmente diz: minha filha, eu estou orando, eu estou me intercedendo por você. Dificilmente ela diz isso, porque se ela disser isso, ela vai ganhar o galadão em elogios e vai perder o galadão de Deus. Irmãos, vamos mais aqui mais um tópico. 3 verdades nos chama a atenção acerca do ministério de intercessão de Neemias. Só que a gente não vai dar os 3 porque é grande. Mas a gente vai passar aqui alguns. Em primeiro lugar, o intercessor deve ter a consciência, né, das causas da derrota do povo. Saber por que o povo está sendo derrotado. Para ele poder entrar em ação e interceder em favor do povo. Às vezes, você chega até a uma pessoa, vamos fazer, por exemplo, a mim, eu vou ter que saber de você qual é a causa que você quer que eu interceda a Deus em seu favor. Neemias sabia. O pecado foi a causa do cativeiro. Passaram 70 anos no cativeiro. Qual foi a causa? Pecado. Se não tivesse cometido o pecado, não tivesse desobedecido a Deus, aquele povo não teria sido levado cativeiro. O pecado, irmãos, ele produz. Vamos ver o que é que o pecado... Você note aí o que é que o pecado produz. Produz fracasso, derrota, vergonha e opróbrio. A história está eivada de exemplo de homens que colheram frutos amargos como consequência do seu pecado. Frutos amargos. Vamos ver alguns. Por exemplo, Acã foi predejado com a sua família. Sabe qual foi o pecado de Acã, né? Finéias morreu e levou à morte mais de 30 mil homens. Mais de 30 mil homens. Davi trouxe a espada sobre a sua própria casa. Você sabia que o pecado é uma fraude? Oferece prazer e paga com escravidão? Parece gostoso ao paladar, mas mata? Nada conspira mais contra a oração que o pecado. A razão de nós estarmos sempre orando é o avanço do pecado. É o avanço da iniquidade que está se instalando nos 4 cantos do país. E ele vai entrando e entrando e vai desmanchando a imagem do homem. Veja bem, no mundo em que nós vivemos,
existem pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade que Deus dá. E ele começa a trabalhar para se destruir. Se destruir. Muitos sumiram do cenáculo, do cenário, porque não souberam aproveitar a oportunidade e se autodestruiu. Nunca mais se levantou, seja qual for a área, seja qual for o momento. Está entendendo, irmãos? Eu vou ler aqui só o segundo lugar, porque já estamos com 15 minutos. Vamos aqui. Em segundo lugar, o intercessor, ele se identifica-se com os pecados do povo. Ele vai saber qual é o pecado do povo. É esse. Então ele se identifica com esse pecado e vai orando ou ora ao Senhor. Neemias 1,6, parte B, ele diz assim: eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Não era o pecado dele, não, era dos filhos de Israel, os quais temos cometido, ele colocou ele no meio, né? Os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele incluiu ele e a casa do pai dele, juntamente com Israel. Eles reconheceram que havia cometido pecado. E agora Neemias vai interceder em favor do povo de Israel e de si, juntamente com sua casa. Neemias não ficou, irmão, culpando o povo, mas identificou-se com ele. Irmãos, o intercessor não é um acusador. Não, irmãos. Jamais identificou-se com ele. Certo, irmãos? O intercessor não é acusador. Jamais apontou ou aponta o dedo para os outros. De maneira nenhuma. Antes, levanta a mão ao céu em adoração e oração. Ou ardorosa oração. Os pais precisam identificar-se com os filhos. A dor dos filhos é sua dor. As lágrimas do filho são suas lágrimas. Os dramas dos filhos são seus dramas. Certa, feita. Jesus foi a Tiro e Sidom. Lá está uma mãe gentia, irmãos. Olha aí, irmãos, quem que estava doente? Era a mãe ou era a filha? Era a filha. Ela buscou Jesus com insistência em favor da sua filha. Seu clamor não foi: tem misericórdia de mim. Aliás, seu clamor não foi: tem misericórdia de minha filha, mas tem misericórdia de mim. Entendeu? Ela, como é que se diz? Ela se encaixou no lugar da filha. Ela se identificou com sua filha. A causa da sua filha era a sua causa. É assim que os pais devem orar pelos filhos. Terceiro, a gente dá outra hora, em outra oportunidade. O intercessor é aquele que não se cansa e nem dá descanso. Que o Senhor Jesus possa abençoar a você que tem esse dom de estar intercedendo em favor do povo de Deus. Se inscreva no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.